Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal e, pessoal, hoje não dá mais. Vamos ter que finalmente falar no grande Garry Kasparov, no rei. É um jogador que foi uma grande influência para mim no meu xadrez quando eu comecei a jogar. Foram as duas minhas maiores influências, foi o Bobby Fischer e o Garry Kasparov, ambos campeões do mundo. E o Garry Kasparov é um russo. Eu sei que hoje em dia os russos estão muito mal na fotografia, mas este era um russo um bocado diferente, porque ele era comunista, mas deixou o Partido Comunista e começou a fundar um partido democrático e tentou ser presidente da Rússia. Ele quis tentar instaurar a democracia na Rússia, mas sem sucesso. Ele tentou alugar um sítio, por exemplo, para ter lá o seu comitê, a sua equipa, não conseguiu, porque é difícil, não é? E como diz o ditado, quem está mal que se mude. E na Rússia nós sabemos que quem está contra o Putin é melhor que se mude, porque senão pode ter a sorte de ir parar uma suíte com janelas de barra de aço, ou pior ainda, calhar beber um chazinho transcendental. Kasparov nunca bebeu tal chá, pelo menos tanto quanto saiba, mas acabou por ver a cor dessas barras de aço por duas vezes, que foi preso por protestos anti-Putin. E então ele chegou à conclusão que de facto não valia a pena estar na Rússia e então, com medo de perseguições e todas aquelas histórias que nós ouvimos falar, ele decidiu sair da Rússia. Ele foi cidadão croata e depois emigrou para os Estados Unidos, sítio até onde está hoje. Ele também escreveu um livro em 2016 que é O Inimigo que Vem do Frio, falando do Putin e alertando os líderes ocidentais para o perigo de lidarem passivamente com o Putin. E depois, quando estourou a guerra, ele disse: "Eu bem vos avisei". Era um homem também virado para a política. A nível do xadrez, ele foi campeão durante 15 anos e era um jogador formidável. Não só era campeão do mundo, como ganhava vários torneios, um bocado à imagem do campeão mundial atual. Ele teve dois matches contra um computador que foi o Deep Blue, da IBM. Ele ganhou o primeiro match, depois perdeu o segundo, muito renhido. Foi a primeira vez que um grande mestre perdeu contra um computador. Mas houve ali, ele disse que houve ali uma humana, porque o computador fez um lance, fez um sacrifício assim um bocado posicional de peça, e ele desconfiou muito que havia uma humana e desistiu de jogar contra os computadores. Ele foi campeão, portanto, de 1985 até 2000, onde foi destornado por outro russo, que foi aluno dele, Vladimir Kramnik. Bom, e esta partida foi de 1994, num forte torneio disputado na Rússia, e vamos ver aqui o estilo do Kasparov. O Kasparov era um jogador super agressivo, um jogador incomparável no ataque, e vamos ver aqui, eu não vou dizer que esta partida é melhor do Kasparov, ele tem uma partida imortal contra o Topalov, onde sacrifica as peças todas. Se vocês quiserem um dia ver essa partida, digam aí que eu posso trazê-la. Mas qualquer partida do Kasparov é algo de muito impróprio para cardíacos. E nesta partida, eu lembro-me de a ver quando era jovem, e lembro-me que fiquei simplesmente incrédulo com o lance que nós vamos ver, o lance mais inacreditável que eu já vi no xadrez. E vamos então ver esta partida. O Kasparov de brancas contra o Kramnik. O Kasparov sai com o peão de rei. O Kasparov jogava muito também o peão de rei, também jogava peão de dama. E aqui o Kramnik responde com a defesa siciliana e temos cavalo C3. Bom, e este é o primeiro lance que indica que as brancas vão jogar uma siciliana cerrada. Portanto, normalmente podemos aqui optar pelo ataque Grand Prix, onde o bispo sai por C4, existe um F4 e depois vem D3. Portanto, isto é uma variante agressiva das brancas, mas é uma siciliana cerrada. E também pode haver simplesmente D3 cedo e com G3, e também temos outra siciliana cerrada. Mas de facto, qualquer uma das sicilianas cerradas normalmente começa com este lance cavalo C3. O Kramnik responde com cavalo C6, cavalo G2. Portanto, agora aqui fica na dúvida se o Kasparov quer jogar com G3 e bispo G2, ou se, depois de cavalo F6, o Kasparov afinal joga a variante aberta. Joga D4, portanto ele fez aqui uma troca de lances. Reparem que depois disto e cavalo puro,
isto é exatamente igual à variante normal, que começa com E4 e, por exemplo, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão puro, cavalo F6 e cavalo C3. Portanto, reparem, esta é a variante de jogada de maneira normal, mas o Kasparov fez uma inversão de lances. E se calhar vocês estão-se a perguntar, mas porquê é que ele inverteu os lances se ele queria jogar a siciliana aberta? Bom, porque a inversão de lances às vezes pode ser útil, porque estamos a tirar o nosso adversário da preparação. Por exemplo, se o Kramnik queria jogar uma Najdorf, aqui por exemplo, no segundo lance, quem quer jogar Najdorf tem que jogar D6 aqui, mas quando um jogador se vê cavalo C3 ou no segundo lance, pode pensar que as brancas de facto vão jogar a serrada e então vão jogar logo cavalo C6 ou G6, porque a ideia da serrada das pretas é controlar aqui este ponto D4, depois pondo aqui um cavalo. Portanto, isto pode desorientar o adversário. E é por isso que o Kasparov faz esta inversão de lances. E então, aqui depois de D4 peão puro, cavalo puro, E5. E aqui temos a defesa Sveshnikov, que é uma das mais agudas da defesa siciliana. Se é que não são todas agudas, mas eu diria que a Najdorf e o Sveshnikov são as mais agudas. Onde as pretas jogam E5, põem um peão no centro, que controla aqui algumas casas importantes. O revés deste lance é que enfraquece um bocado a casa de D5, que as brancas tentam explorar. Até agora segue cavalo de B5, e agora as brancas podem missar dar aqui um cheque. Então as pretas jogam D6, e agora controlam melhor este ponto. E bispo G5. Aqui o lance mais jogado atualmente, eu acredito ser cavalo D5. E aqui eu tenho um vídeo de armadilhas nas aberturas, onde até mostro um barrete das brancas que começa com cavalo D5, mas isso é outra variante que não vamos falar aqui. E o outro lance principal e o mais clássico é bispo G5. A ideia é cravar este cavalo à dama e mais tarde pôr aqui um cavalo em D5 que vai ficar bem colocado. Aqui reparem que as pretas não podem jogar um lance calmo como bispo E7, porque aqui as brancas capturam e depois vem cavalo D5 e aqui já é perigoso, já ameaçam aqui um cheque com o cavalo, dar um duplo e comer a torre. Portanto, aqui as pretas têm sempre que jogar o lance intermédio A6, porque agora não dá tempo para... Quer dizer, aqui podem capturar, mas aqui as pretas capturam de peão e já não há cavalo D5. E então vem A6, cavalo A3 e agora B5. B5 ameaça uma forquilha em B4 e agora as brancas podem jogar cavalo D5. Este cavalo está pregado, então segue bispo E7 e agora bispo por F6. Bom, e a ideia é que as brancas dão o par de bispos, é verdade, mas a ideia é tentar ficar com este forte cavalo em D5. Aqui bispo por F6, também existe a hipótese de G por F6, ok, mas não é tão bom porque aqui estraga um bocado a estrutura de peões, ainda por cima o rei vai rocar curto, quase de certeza. Às vezes pode não rocar nestas variantes, por isso é que a siciliana é muito complexa. Mas aqui bispo por F6 e agora C3. Portanto aqui já impedindo B4 e também arranjando já esta casa para este cavalo. Segue roque, cavalo C2 e torre B8. Bom, e a ideia deste lance é, por exemplo, se as brancas jogarem um A4, as pretas aqui já podem capturar e a seguir este peão também é um alvo que cai. Portanto, torre B8 defende um bocado deste avanço de A4. O jogo segue com H4. Bom, e qual é o objetivo deste lance? Nesta posição, reparem que o bispo está aqui a olhar para um peão. Portanto, não está muito bem. E aqui atrás está o outro peão. Então, uma ideia muito típica da Sveshnikov e desta variante que é a Pelinkan é jogar o bispo em G5, porque as brancas já não têm o bispo de casas pretas e reparem que o bispo aqui nesta diagonal controla muitas casas pretas. Então as brancas jogam H4 impedindo esse lance. E se bispo puro, aqui as pretas podem abandonar imediatamente, porque depois de dama H5 temos aqui duas peças a atacar este bispo e se o bispo sai é checkmate em H7. Portanto, as pretas não podem capturar este peão envenenado. Então o jogo seguiu com cavalo E7, que é um lance aqui um bocado duvidoso. Aqui o lance mais natural, um lance possível é G6, para arranjar mais um posto para este bispo. As brancas aqui poderiam capturar, mas este cavalo está bem colocado. Um outro lance natural seria bispo E6, que é um lance muito típico da Najdorf. As pretas, como avançaram isto mesmo para aqui, este caso é boa para o bispo. Mas o Kramnik joga cavalo E7. E qual é a ideia disto?
Portanto, aqui permite que as brancas dobrem os peões, e o Kasparov assim o faz. Só que a ideia do Kramnik é, uma vez que já recuou, reparem que o rei branco está um bocado atrasado, porque as peças ainda não saíram. E então, roca em curto ou roca em grande, reparem que as pretas estão meio preparadas para isso, porque este peão já avançou, portanto, se as brancas rocam curto, pode ser fraco. E se rocam grande, reparem que as pretas já têm aqui as peças a virem, e portanto também pode ser bem perigoso para as brancas. Então, o Kasparov segue com dama D2, e agora reparem que é esta dama que ocupa aquela diagonal que eu falava do bispo há pouco, portanto não há bispo de casas pretas, então reparem que a dama controla aqui muitas casas pretas. E então o Kramnik joga bispo B7, atacando este peão, e o Kasparov desenvolve a sua última peça menor defendendo o peão. E então vem D5 imediatamente. Portanto, o que é que se faz quando o rei está no meio? Ataca-se no centro. Portanto, aqui as pretas ameaçam capturar um peão. F3 aqui não parece um lance muito genial, não parece um lance muito natural. Então o Kasparov captura e dama por D5. Agora as brancas não podem recuar curto porque há checkmate. E se recuarem grande, parece que temos aqui um problema, porque a dama pode capturar este peão de A2. Então o que fazer? O Kasparov roca grande e diz: eu não me importo com esse peão. Aqui as pretas podem capturar o peão, mas reparem que aqui esta posição é preciso ter algum cuidado. Por exemplo, se as pretas jogam um lance tipo A5, naquela de vou já atacar o rei preto, reparem que dama H6 é muito perigoso. Já ameaça checkmate, ameaça também cheque a descoberto e vir buscar a dama. Por exemplo, E4 agora existe um cavalo E3 que sai com o tempo, e aqui, por exemplo, dama E6, aqui, por exemplo, as brancas já ganham este peão de B5. Portanto, isto é preciso ter aqui algum cuidado nesta posição, e então o Kramnik joga imediatamente, não A5, mas E4. E o Kasparov joga bispo E2. Porque aqui, assim, se as pretas quiserem trocar de damas, as brancas, à partida, têm um final melhor, simplesmente porque esta estrutura de peões não é tão saudável quanto isso. E as brancas têm uma estrutura de peões super saudável. E então agora sim o Kramnik captura esse peão em A2. E agora eu queria dizer uma coisa que é, houve grandes mestres, inclusive acho que o Kasparov e o Fischer, diziam que gostavam mais dos bispos que os cavalos. E diziam que os bispos valiam 3.15 como peça menor. Portanto, nós sabemos que o valor das peças menores são 3, do cavalo e do bispo, valem 3 peões. Mas tanto o Fischer como o Kasparov diziam que preferiam um bocadinho mais os bispos. Bom, nós sabemos que os bispos em jogos abertos são letais. O par de bispos também é uma vantagem bem conhecida. Mas eu agora vou defender o cavalo. O cavalo, eu costumo dizer que é o melhor amigo do rei na defesa e o melhor amigo da dama no ataque. E nesta partida nós vamos ver isto. Aqui reparem já que o cavalo aqui defende qualquer cheque. Aqui reparem que se estes peões não existissem e fossem as pretas a jogar, as pretas não teriam qualquer cheque. Porque o cavalo controla estas duas casas do cheque. Portanto, reparem que o cavalo, quando está ao lado do rei, ou à frente, portanto, uma casa que seja assim ao lado, o cavalo defende muitos cheques. O bispo não. O bispo já não defende tão bem os cheques. Agora o cavalo defende muito bem os cheques de dama. E um cavalo, quando, por exemplo, chega aqui a F5, é uma peça que toda a gente sabe que é muito perigosa, especialmente quando não há estes dois peões. Vamos ver se este cavalo, neste jogo, mostra esta dupla qualidade. O Kasparov aqui segue com dama H6, portanto aqui já é perigoso, já ameaça aqui, está aqui a invadir o território preto, já ameaça capturar um peão. O Kramnik vê que a dama dele aqui não faz absolutamente nada, e então recua com dama E6, defendendo do peão. E agora cavalo D4, o cavalo já sai com o tempo. Dama B6. E agora reparem nisto, meus amigos. Vamos supor que as brancas jogam um lance qualquer, torre H2. As pretas aqui, por exemplo, vamos supor que jogam cavalo C6. Reparem que de repente este cavalo ganha o jogo. Este cavalo que aqui ainda agora estava a defender o rei. Agora reparem que o cavalo e a dama simplesmente vão dar mate. É mate imparável. Portanto, isto para vocês perceberem que o cavalo
é de facto uma peça que tem o seu charme, tem a sua magia. Claro que Torre H2 é um lance que eu joguei só mesmo para ilustrar isto, porque Torre H2 não faz sentido, mas sim Torre H3. E agora as brancas já ameaçam cheque e mato. Ou então se cavalo G6, H5 e ganha uma peça. Então aqui só há um lance, que é rei H8, e agora preparando para trazer esta torre para defender. E agora o Kasparov ativa a sua última peça menor. Portanto, joga aqui o bispo G4. Reparem que o bispo aqui já começa a tocar em algumas casas. E o Kramnik segue com torre G8. Portanto, aqui defendendo estes pontos, já talvez preparando um torre G6, para ajudar a defender. Bom, meus amigos, e agora vamos perceber quem era Garry Kasparov. O Kasparov vai começar o seu espetáculo. E começa com o lance cavalo E6. Bom, e qual é que é a ideia deste lance? Reparem que a ideia deste lance é bloquear a defesa da dama neste peão de F6. Aqui se as pretas jogam um lance qualquer, reparem que dama por F6 cheque, torre G7 única e dama por torre é mate. Então mas e se F por E6? Bom, F por E6 não serve, porque aqui há dama por F6 cheque, torre G7, agora torre na sétima. Torre na sétima é sempre um excelente negócio, já tenho dito algumas vezes. Agora atacamos este cavalo e, por exemplo, se torre E8, um lance mais simples é bispo H5. Aqui aparentemente torre G3 ainda é mais forte, mas o simples lance bispo H5. Agora as pretas têm muitas peças atacadas, este cavalo não pode mexer porque há aqui mate. Portanto, uma torre na sétima, e especialmente neste caso tem um efeito devastador. Também está a vir torre G3, esta torre está pregada. Portanto, simplesmente isto é irresistível. Portanto, as pretas não podem comer esse cavalo. Portanto, cavalo E6. Então e se torre por G4? Bom, aqui se quiserem pausar o vídeo e verem qual é o lance que ganha, porque há aqui um lance muito forte, mas só um lance. Força nisso, já começam aqui a treinar alguma tática. É um lance relativamente simples. E o lance é não dama por F6. Aqui dama por F6, rei G8 e as pretas já estão muito melhor. As pretas simplesmente aqui já estão praticamente ganhas. A torre defende o mate. Este cavalo está pregado, porque se o cavalo sai a dama cai. E simplesmente as brancas aqui não têm grande lance. Portanto, não é dama por F6, mas sim cavalo G5. E agora ameaçamos mate. Este peão não pode capturar porque cai a dama preta. Esse torre puro, simplesmente peão puro. E agora reparem que esta torre ativa. E aqui é mate imparável. As pretas têm que jogar rei G8. E agora, como é que as brancas ganham? Dama H7 também ganha, mas demora muito mais tempo. Porque dama H7, o rei foge, dama H8 e depois este cavalo entra aqui na defesa. Mas simplesmente peão por F6. E agora é mate imparável. Se, por exemplo, aqui as pretas têm que sacrificar. E se, por exemplo, cavalo F5, simplesmente cheque e mate. Portanto, mais um lance que não funciona. Então, mas o que fazer então para defender este peão? Então, e se, por exemplo, cavalo D5? Aqui defende o peão. Bom, aqui as brancas jogam bispo F5. E agora? Como é que defende este mate? Torre G6 e aqui as pretas só estão a adiar o mate. Por exemplo, torre G6, bispo puro e agora as brancas ameaçam dois mates diferentes. Portanto, também não serve. Então, mas que lance é que afinal serve aqui? Bom, o Kramnik jogou o único lance que continua e que supostamente as pretas ainda estão melhores, que é torre G6. Porque ataca a dama e defende o ponto de F6 que estava fraco. Então agora vem dama F4. E agora reparem que a dama ataca a torre. Então o Kramnik joga torre E8. Mas este lance é um erro. É um erro porquê? Porque a dama quando jogou para F4 não atacou só a torre. Mas permitiu o lance que vem a seguir, que é torre D6. E agora reparem que a torre ativa de repente, com um tempo sobre a dama, e está muito mais ativa aqui na sexta do que estava aqui em D1. Aqui o Kramnik devia ter jogado, defendendo a torre e parando esta entrada da torre, tinha o lance bispo D5, que era um lance muito mais forte. As pretas aqui continuariam melhor, e aqui as brancas simplesmente tinham que retirar o cavalo, porque este cavalo está prestes a cair, ou a torre sacrificar e depois comer.
E portanto, bispo D5 era aqui o único lance para continuar a dar alguma vantagem às pretas. Mas o Kramnik jogou torre E8. Então veio torre D6. E agora aqui o que fazer? Bom, aqui reparem que se por exemplo dama A5, portanto se a dama foge aqui do lugar da ação, as brancas jogam H5 e agora esta torre tem que sair porque este ponto vai cair. Aqui estes cheques não fazem nada. Simplesmente rei B1. O bispo defende o cheque em D1 e também a torre. E daqui depois as pretas teriam que sacrificar, mas aqui as brancas simplesmente capturavam, agora ameaçando mate. E por exemplo, se comem o cavalo, então agora jogamos dama por E6 e simplesmente isto é irresistível. Por exemplo, dama C4, vem dama por F6 cheque, rei G8, torre G3 cheque. Bom, e depois de cavalo G6, cavalo G6 até ganha assim, com torre por G6 cheque. Só para vos dar um exemplo. Desculpem, aqui come de dama, claro. E depois de rei F8 até vamos jogar com dama H6 cheque para impedir a fuga aqui e para puxar esta torre para o mate. Aqui por exemplo se rei A7 temos mate em 1 e se rei G8 agora entra a torre G6 cheque, rei aqui e dama G7 é mate. Portanto reparem como isto é uma teia de aranha que está sempre a pender para as brancas. Portanto, aqui dama A5 não serve. Bom, então, qual é que é a melhor resposta das pretas? A melhor resposta das pretas foi o lance que o Kramnik fez, que é cavalo D5. E agora, reparem, se simplesmente torre por B6, isto aqui simplesmente empata, são trocas, porque cavalo puro, torre puro, torre puro, torre puro, e se as brancas continuarem a comer torre puro, reparem que aqui as pretas estão a jogar para ganhar. Aqui as pretas têm um peão a mais, ok? Portanto, torre por B6 aqui não serve. Então, como seguir? Bom, pessoal, e aqui chegamos ao momento crítico. Esta é a posição do thumbnail. E aqui vamos ver o lance mais complicado que eu já vi no xadrez. Portanto, aqui se quiserem pausar o vídeo e tentarem descobrir a única continuação que dá vantagem às brancas, eu sugiro que vocês pausem aqui o vídeo e tentem descobrir esse lance. E quem não quiser estar a esmifrar mais o miolo, eu vou dizer o lance. O lance é H5. Como é que é possível H5? Reparem que as pretas estão a ameaçar tudo. Esta torre está no ar, portanto a dama ataca a torre. Esta dama está no ar, o cavalo está a atacar a dama. Este cavalo está a ser atacado por um peão e por uma torre. Este bispo está a ser atacado por esta torre. Só esta torre branca é que não está a ser atacada pelas pretas. As brancas simplesmente estão aqui a atacar a dama, mais nada. E o Kasparov? Epá, tem tudo atacado, mas olha, sabes o que mais? H5. H5! Isto é inacreditável. E qual é a ideia do Kasparov? É simplesmente ativar a única peça que não está ativa no jogo dele, que é esta torre. Porque aqui se houverem trocas, a ideia do Kasparov é comer aqui e reparem que esta torre de repente já entra em H7 com algum perigo. Porque há aqui cheques. Bom, vamos tentar ver todas as respostas das pretas. E isto aqui arregaçem as mangas, porque como vocês já viram, isto é um bocado complicado. Bom, se esta torre decidir mexer, por exemplo, para G8, para se defender, aqui as brancas ganham. Porque agora simplesmente capturou o cavalo, que defendia este ponto importante de F6. E agora, por exemplo, se as pretas capturam dama por F6 é cheque e mate, não é? Já vimos isto. E, por exemplo, se as pretas capturam aqui o cavalo de peão, temos dama por F6 cheque, torre G7, e agora torre D7, mais uma vez torre na sétima, e agora simplesmente vem o H6 e vamos ganhar o jogo. Se comer de torre, agora já defende F6, aqui simplesmente torre D7. Espetamos já a torre na sétima e isto tudo vai cair. Isto está atacado agora. Por exemplo, torre E5 perde já para torre por B7. Fazemos um tático de desvio, porque a dama está a defender este ponto.
E se agora a dama captura, a dama por F6 é cheque e come a torre. E por exemplo, então isso torre é 8. Bom, então aqui torre B7 à mesma, cheque e H6. Portanto, essa torre não pode ir para G8. Então, e se torre por G4? Porque agora a ideia é se a dama captura, este cavalo já fica fraco. Bom, mas há aqui um pormenor. É que quando a dama come, está a defender do ataque deste cavalo. E esta dama continua no ar. Se dama por torre, há checkmate. Portanto, aqui o que fazer? Aqui as pretas, por exemplo, se comem o cavalo, simplesmente agora H6. Como é que defende o mate? Não defende. É mate imparável. Portanto, como vemos aqui, esta torre não pode mexer. Portanto, lances desta torre já estão descartados. Então, o que fazer? O Kramnik, mais uma vez, jogou o lance que dá mais resistência às pretas. Cavalo por F4. Como quem diz, pá, vamos trocar as peças todas, isto está a ficar muito complicado. Eu quero simplificar. Ok. E agora, então, o que é que vamos fazer? Vamos comer a dama preta, certo? Errado. Peão por G6. E agora a ideia é simplesmente entrar aqui com cheque. Portanto, aqui já ganhamos. Aqui vamos buscar uma torre e continuamos a ameaçar a dama. Então isso dama por torre. Foi o lance. Foi o lance do Kramnik. Dama por torre. Então e agora como continuar? Torre por H7 cheque. Rei G8. E agora? Onde é que está o mate? Não há mate, meus amigos. Peão por F7 cheque. Rei por torre, único lance. E agora, peão por dama. Peão por torre, dama. Então, mas espera aí. O Kasparov jogou H5 e a posição está exatamente igual. Depois de todas as variantes que nós vimos, ele calculou aquilo tudo para chegar a esta posição. E ainda por cima agora, cavalo por E6. Se dama por E6, dama por E6, bicho por E6, está um jogo exatamente igual. 4 peões para cada lado, a estrutura de peões está boa. As paredes até têm o rei aqui que vai entrar rápido. Então e agora? Bom, agora o Kasparov, antes de comer este cavalo, joga bispo F5 cheque. Reparem que rei H6 leva mata em 1. Então só há rei G7. Então agora cheque. Agora o rei tem que ir para uma destas duas casas e agora cheque. Reparem que o Kasparov vai recuperar a peça a seguir e vai ganhar um peão. Rei A8, bispo por E6. Então H5, aquela complicação toda, serviu para ganhar um peão. É verdade, é um peão, mas não é só um peão. Aqui as brancas estão melhor. Porque o rei está completamente no meio do tabuleiro, há um bocado à mercê das brancas. Aqui as brancas ameaçam dama F7 cheque e comer o bispo. Não é uma posição muito fácil. Aqui, por exemplo, se bispo C6, as brancas ganham com bispo F7 cheque, rei D7 e agora bispo E8 cheque. O rei não pode capturar nem pode fugir porque cai a dama. Então tem que jogar rei C7 única e agora cheque, troca e as brancas ganham o final por ter um peão a mais. Tão simples quanto isto. Só que aqui o Kramnik devia estar com a cabeça completamente feita em água. O próprio Kasparov também. Mas o Kasparov com o H5 conseguiu esta posição. E o Kramnik aqui faz o infeliz lance dama F8 e aqui as brancas ganham. Se quiserem pausar o vídeo e verem o lance vencedor das brancas, sugiro que o façam. Se não, o lance é bispo D7 cheque. E aqui o Kramnik abandonou, rei puro e dama puro ganhou o jogo. E foi esta a partida onde, na minha opinião, este H5 é o lance. É um lance que só os computadores é que veem. E alguns seres humanos a jogarem uma partida clássica ou com muita inspiração ou então têm mesmo que ser génios, porque este é um lance completamente surreal. Aqui eu vou meter a posição outra vez. Reparem que aqui as brancas têm todas as peças atacadas, todas as peças estão sob pressão e o Kasparov joga H5 e parece estar a dizer: vocês não percebem nada de xadrez. O xadrez é assim que se joga. Bom, foi uma partida alucinante. Eu espero que tenham gostado desta partida.
os jogos do Kasparov eram mesmo assim. Ele investia no ataque e depois tinha que ver lances únicos para continuar o ataque, porque é muito difícil atacar e ser 100% preciso. Mas esta foi mais uma das partidas, inclusive provavelmente a mais brilhante, talvez a imortal, não sei, mas para mim este H5 simplesmente enche-me as medidas e transborda o meu copo. E eu, com a primeira partida do Kasparov, queria mesmo mostrar-vos esta, porque eu lembro-me que eu tinha, portanto isto foi em 94, eu tinha pai 15 anos, e quando vi isto fiquei completamente embasbacado e quis partilhar isto com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, nós nos encontramos no próximo. Fiquem bem.